Graças a Deus é que nos dá vitória, amém? Ontem o culto estava uma benção, né? Graças a Deus, hoje está uma benção, chovendo, né? Graças a Deus. Tive fazendo umas visitas hoje, fiz um monte de visita, né? Até a gente esperava que o povo estivesse aqui, né? Frustrante quando você anda o dia inteiro, né? E você olha e não vê ninguém. Não é fácil não, mas a obra de Deus é assim mesmo, né? E não quer dizer que a gente vai desistir, né? Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? Não estamos aqui para fazer bonito e demonstrar nada para ninguém. Eu estava lendo aqui, então, no livro de Jó, né? E orei aqui, falei, Senhor, eu fui atrás de tanta gente hoje, a gente visitamos as casas, oremos nas casas, né? E não sei se é por causa do tempo que não vieram. Talvez é por causa do tempo, porque o tempo está bem ruim. E Deus falou comigo aqui neste texto, no livro de Jó, capítulo 4, versículo 1. Bem? Então respondeu Elifar, e temia, e disse: se, entretanto, falar-te, enfadar-te-as, mas quem poderá contender as palavras? Eis que ensinaste, e muitos e esforçaste as mãos fracas. Pode se assentar. Quando eu olho nesse texto, irmão, estava aqui olhando, falando, Senhor, eu fui atrás de tanta gente, né, e não veio ninguém. E veio esse texto aqui, né, esforçai-vos, e eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas. Muitas das vezes, nós não obtemos, pode engrossar isso aqui um pouquinho mais? Muitas das vezes, nós não obtemos tanto sucesso, né, o qual nós esforçamos. Graças a Deus. Aí está melhor. Graças a Deus. Mas alguns irmãos veio hoje para ver o pastor Adão pregar, né? Eu também preferia ver ele pregar, né? É óbvio. O homem prega demais, não tem nem explicação. Né? Esforçaste as mãos fracas. Quando eu olho essa história, eu vejo então Jó. A Bíblia diz que Jó havia passado uma grande provação sobre a terra. A Bíblia diz: dai graça em tudo, porque esta é a vontade de Deus. E Jó havia passado uma situação difícil na sua vida, porque Jó era um homem rico, Jó era um homem situado, Jó era um homem bem de posse, Jó era um homem conhecido no meio da sociedade, Jó era um homem respeitado. A família de Jó era uma família que tinha reputação, que era uma família que era bem instruída. Diz-nos a Bíblia que a família de Jó também passava algumas dificuldades sobre a terra, porque Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Diz-nos a Bíblia que os filhos de Jó estavam desandando da presença de Deus, e Jó se preocupava com o bem-estar dos seus filhos. Quem não se preocupa com o bem-estar dos seus filhos, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos teus, negou a fé. Jó era um homem que temia a Deus, tinha princípio e sabia o Deus que servia. O maior sonho de Jó era que os seus filhos seguissem as suas pisadas, é que os seus filhos carregassem a sua reputação. Jó sabia que o seu tempo na terra havia de um dia acabar, mas Jó sabia que Deus levantaria uma geração tirada dos teus, e esta geração tinha que começar pelos seus filhos. E os filhos de Jó estavam desandando, estavam distanciando da terra. A Bíblia diz que ele estava longe de Deus. Jó levantava e orava e consagrava a Deus, para que assim Deus o ouvisse e entrasse em providência em suas necessidades. Diz-nos a Bíblia que o inimigo veio então e entrou na finança de Jó. A Bíblia diz que Jó então estava num certo lugar, e diz então o diabo: eu vim, estava rodeando a terra. E Deus diz: da onde tu vens? Eu estou rodeando a terra e de passear por ela. Diz então ali o demônio: e Deus diz: observaste tu o meu servo Jó, tudo
Jó é um homem fiel, Jó é um homem íntegro, Jó é um homem reto, Jó é um homem que teme a Deus. E o diabo então olhando diz, claro, tudo quanto tem, a obra das tuas mãos o abençoaste. Primeiro, quem tem Deus é abençoado. Quem tem Deus não larga a sua chamada. Quem tem Deus tem convicção do céu que ele vai. Jó sabia que Deus estava no controle. Diz-nos a Bíblia que disse então o demônio, mas toca na sua finança para ver se ele não blasfema. Meu amado, Jó era um homem que o coração dele não estava na riqueza. O Jó estava com o coração no Senhor. A Bíblia diz que vós vê a aparência e eu vejo o coração. Deus via que o coração de Jó era sincero. Deus via que Jó era um homem reto e Deus permitiu que Jó fosse provado. Tem vezes que nós somos provados. A Bíblia diz que o cristal é para o ouro e o fogo é para a prata, mas o Senhor prova os vossos corações. Tem vez que Deus vai provar. Hoje eu saí o dia inteiro, eu visitei umas 8 casas, não veio ninguém, entristeci, abati o meu coração. Por que, missionário José? Porque o céu, meu irmão, é maravilhoso, o céu é lindo. Eu não sou hipócrita em querer entrar lá sozinho, não. Eu tenho que dar minha vida para levar alguém comigo. Jó sabia que o céu estava preparado. Jó sabia que ele não podia se apegar nas coisas terrenas. Jó sabia que ele era dono do ouro, dono da prata e tinha criado tudo. Jó sabia que o seu maior patrimônio era o Rei dos Reis. Jó sabia que Deus dava, mas Deus devolvia em dobro. Diz-nos a Bíblia que quando Jó, o inimigo desce então e toca na finança de Jó, Jó era o maior de todo o Oriente, passou a ser o menor. Jó não entristeceu porque a Bíblia diz que o reino de Deus é do menor. Para herdar o reino de Deus tem que ser como uma criança. Jó sabia que estava na escola e que o professor era Jesus de Nazaré. Ele estava sendo lapidado, ele estava sendo vaso, Deus estava moldando, Deus estava moldando o vaso, o barro estava sendo preparado para glorificar o nome de Jesus. É muito fácil nós glorificar a Deus com o bolso cheio de dólar, cheio de real, cheio de euro. É muito fácil nós glorificar o nome do Senhor quando nós está por cima, mas nós tem que ser provado para glorificar o nome do Senhor quando nós está por baixo. Porque diz-nos a Bíblia que Deus pega o que está embaixo e põe o que está em cima. Deus pega o que está embaixo e põe em cima. Pega o que está em cima e põe embaixo. Por que Deus permitia Jó passar dificuldade? Ele era o maior, ele era o homem maior do Oriente. Primeiro, Jó era o homem de Deus, mas Deus queria mostrar para Jó que ele tinha que se humilhar. Ah, meu amado, ele tinha que descer na cova do oleiro, ele tinha que descer, ele tinha que se humilhar, ele tinha que reconhecer que Deus era soberano, ele tinha que reconhecer que Deus era Deus e que Deus ia mudar a história dele. Ele tinha que reconhecer que o diabo tinha poder em tudo, mas não tinha poder na sua vida. A vida de Jó era de Jesus. E Jó perdeu as suas finanças. Meu amado, quantas pessoas que perdem o seu emprego não vêm para a casa de Deus? Quantas pessoas que pegam a enfermidade não vêm para a casa de Deus? Quantas pessoas que a adversidade bate na tua porta, ele não vem para a casa de Deus? Meu amado, meu irmão, a melhor coisa está na casa de Deus. Disse Davi: alegro-me quando eu vou à casa do Senhor, e que eu habitarei na casa do Senhor
por longos dias. Quando eu olho para a história de Davi, um homem que era rei de